Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Privilégio poder falar com os irmãos hoje sobre a Páscoa, né? Amanhã é sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, onde nós celebramos a morte de Cristo. Essa semana é marcada por dois grandes eventos, né? A sexta-feira pela morte de Cristo e o domingo pela ressurreição de Cristo. E é importante nós termos uma palavra de meditação para nós lembrarmos desse memorial. A Páscoa é um memorial, lembrando tudo que aconteceu na história. É importante nós sabermos disso. No Antigo Testamento, essa história está narrada lá em Êxodo 12, né? Antes de Deus derramar a praga sobre os egípcios, a morte dos primogênitos. Então Deus mandou que eles se reunissem em casa, reunissem as famílias. Cada família deveria matar um cordeiro limpo, sem mancha, sem ruga, sem defeito. E cada família deveria comer esse cordeiro assado com pães e com ervas. Se um cordeiro fosse muito para uma família, ela deveria reunir com outra família e juntos celebrar a Páscoa. Quando eles matavam esse cordeiro, havia uma ordem para que eles pegassem o sangue desse animal e aspergissem, pegavam umas folhas, né, uns ramos, uma planta chamada isopo, eles pegavam, molhavam e passavam nas portas, nos umbrais das portas e da janela. Aquele sangue era uma marca que deixava marcado a casa da pessoa, dizendo que ali o cordeiro foi imolado em favor daquela pessoa, um cordeiro foi sacrificado, que alguém morreu, alguém pagou o preço por aquela família. Então, quando o anjo da morte passava, ele via a marca do sangue de pendurado ali, ele não tinha poder sobre aquela família, ele entendia que aquela família estava debaixo do sangue do cordeiro e por isso ele não podia matar ninguém naquela casa, ele não podia levar nenhum mal naquela casa. A Páscoa foi o último evento lá antes de sair do Egito. Eles saíram do Egito na Páscoa à noite, na meia-noite, eles comeram a Páscoa já com todo mundo vestido as roupas, pronto para marchar, para ir embora. Quando eles entraram, passaram 40 anos no deserto e foram entrar na Terra Prometida, é interessante que lá no livro de Josué, eu queria ler com vocês aqui, a primeira coisa que eles fizeram ao chegar na Terra Prometida, primeiro foi circuncidar, foi separar as pessoas tinham que se santificar para entrar na Terra Prometida. Lembrando que na Páscoa eles tinham que tirar fora todo o fermento. O fermento simbolizava o pecado. Nenhuma casa podia ter fermento. Então, quando eles vão entrar na Terra Prometida, a primeira coisa que eles têm que fazer é tirar, exatamente se purificar. Então, todos os homens são circuncidados ali, todos são circuncidados ali num lugar chamado Gilgal. E lá, nesse dia que todos são circuncidados, todos são santificados, diz a palavra de Deus em Josué capítulo 5, assim, ó, disse mais o Senhor Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Quer dizer, hoje Deus tirou a maldição, a marca do Egito, o mundo saiu daquelas pessoas, o Egito saiu daquelas pessoas, quando cada menino, cada homem foi circuncidado. Isso é Josué capítulo 5, 9, e o versículo 10 em diante já fala da celebração, já que agora estão santos, eles podiam santificar. Então, a segunda coisa que eles fazem ao entrar na Terra Prometida é celebrar a Páscoa. Eles não tinham ganhado nada, não tinham lutado em uma batalha ainda na Terra Prometida, mas agora Deus primeiro manda eles se santificarem, eles são circuncidados, e depois eles celebram a Páscoa. Diz o versículo 10, estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães, asmos, cereais, tostados, comeram nesse mesmo dia. No imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Ou seja, eles se santificaram, celebraram a Páscoa, e naquele dia parou de cair o maná para eles. Eles iam comer agora do fruto da terra que Deus havia prometido. O capítulo 6 já fala da batalha, da conquista de Jericó. E na conquista de Jericó, algo interessante. Então eles celebram a Páscoa e já vão para a batalha. Eles vão tomar posse da promessa de Deus. Então,
E é interessante que em Jericó tinha uma mulher chamada Raabe, que escondeu os espias, deu toda a proteção. E quando ela protegeu os espias, ela falou assim, olha, eu queria algo de vocês, eu sei que Deus está com vocês, eu sei que Deus entregou essa terra para vocês, há uma promessa de Deus sobre a vida de vocês, mas eu queria olhar pela minha casa, pelos meus pais, meus irmãos e irmãs, pela minha família, meus parentes, que a minha família não seja destruída. Interessante a fé de Raabe. Hebreus vai falar que, vai mencionar a fé dessa mulher. Essa mulher se preocupou com a sua família, não foi uma fé individual, ela não pensou só nela, ela pensou em toda a sua casa. E é uma coisa que Deus ama nas pessoas, quando nós lembramos, não de nós, assim, do eu individualmente, mas da minha casa. Porque a promessa de salvação é para toda a nossa casa. A Páscoa é uma celebração realizada em família, é a família. E Raabe aqui chegou para eles e falou assim, olha, a minha família, eu quero que vocês salvem a minha família. Interessante é que, então, quando eles vão invadir Jericó, eles colocam para Raabe uma condição, que ela deveria colocar ali na janela da casa dela, ela deveria colocar ali um pano vermelho. Isso se encontra lá no capítulo 2 em Josué, no versículo 7 diz assim, capítulo 2 de Josué, versículo 7, disseram-lhe, pois, os homens, desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolherdes em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Então eles fizeram um acordo com Raabe, você vai pegar um pano vermelho e vai te pendurar na janela da sua casa. Esse pano simboliza o cordeiro pascal que foi imolado lá na Páscoa. Mas também simboliza o sangue de Cristo. Raabe pendurou um pano vermelho na janela da sua casa, falando o seguinte, essa casa tem uma promessa de Deus aqui. Então, o muro da cidade de Jericó, ela morava no muro, né? Toda a muralha vai cair, mas o pedaço, a casa onde está Raabe, não vai cair. E dentro daquele pedaço da casa está Raabe, está os pais dela, o pai, a mãe, estão os irmãos, estão as irmãs, estão o sobrinho, estão o tio. Toda a família dela está ali. E quem tiver naquela casa, que tiver com um pano vermelho na porta, ninguém poderá ser morto, ninguém poderá tocar. E eu quero desafiar você amanhã a fazer isso. Amanhã, sexta-feira, dia da Páscoa, nós estávamos programados, eu já tinha encomendado com um rapaz um criador de cordeiro aqui de Inhumas, toda uma reserva para nós íamos fazer uma grande festa amanhã, como nós fizemos os outros anos. Amanhã, às 18 horas, teria um culto aqui na igreja, nós íamos servir cordeiros para os irmãos, pães sem fermentos, né? Os pães sírios, com folhas. Nós íamos fazer uma grande festa, está tudo preparado para o culto de amanhã e, infelizmente, por causa dessa pandemia, não foi possível. Mas nós não vamos deixar a oportunidade passar. Eu quero chamar você, a sua casa, a sua família, amanhã, às 8 horas da noite. Você prepare a sua ceia, né? Você passe o dia preparando a ceia. Lá, quando Deus falou com o povo no Egito, Ele falou assim, olha, no dia da Páscoa vocês não vão fazer trabalho nenhum. O único trabalho que vocês vão fazer é o trabalho de preparar a ceia. É o trabalho de preparar o cordeiro. Então, que amanhã você prepare. Eu sei que, até por conta dessa condição, não dá para todos comprarem cordeiro, ter acesso a cordeiro, né? Então, você pode fazer um frango, você pode fazer um chester, pode fazer um peru, pode fazer um peixe, pode fazer um bacalhau, ou mesmo uma carne vermelha, aquilo que você tiver, não importa. E você reúna a sua família, reúna a mesa e compartilha isso, que nós estamos reunidos como família aqui para celebrarmos a morte de Cristo Jesus. E eu vou colocar na minha casa e quero desafiar você também. Eu vou colocar um pano vermelho na janela da minha casa e na porta da minha casa.
Né? Isso não é simpatia. Né? Mas para quê, pastor? É uma simpatia? É uma coisa dessas igrejas neopentecostal? Não. Assim como no Natal não tem a árvore Natal, não tem a guirlanda, cada evento, as pessoas do mundo aí não usam coelhinho, põe coelho, põe tudo, nós vamos colocar um pano vermelho, uma bandeira vermelha. Falando, essa casa está debaixo do sangue de Cristo. Essa casa foi comprada pelo sangue de Cristo. Essa casa é uma casa que tem a promessa de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família, todos que estão na minha casa, eu e a minha casa servimos ao Senhor. É isso que esse pano quer dizer, né? Nós queremos desafiar vocês a fazer isso. Ninguém é obrigado, isso não é um mandamento, mas é um gesto que tem sentido, porque amanhã nós estamos celebrando a morte de Cristo. Então nós vamos celebrar e dizer, né, que a nossa casa está coberta pelo sangue de Cristo, e que nenhum mal, nenhuma peste, nenhuma maldição tem poder sobre a minha família, sobre a sua família, sobre a sua casa. Coloque, se for possível, um pano vermelho lá na sua janela, na porta da sua casa, e diga, né, para o Senhor, essa casa tem uma aliança com o Senhor, eu e a minha casa servimos ao Senhor. A morte de Cristo na cruz, ela fala de dois aspectos. A Bíblia nos fala de dois aspectos, demonstra o tamanho do amor de Deus e o ódio de Deus, duas coisas contraditórias. Porque fala o quanto Deus ama o homem e quanto Deus odeia o pecado. Na cruz, Deus mostrou seu amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, para nos comprar, Ele nos amou a ponto de permitir que seu Filho fosse crucificado. Esse é o amor de Deus, de dar o seu Filho para ser crucificado, para nos comprarmos. E também a cruz revela o ódio de Deus pelo pecado, o quanto Deus odeia o pecado, a ponto de permitir que seu Filho seja crucificado para que nós fôssemos comprados para Ele. É dia de celebrar, é dia de comemorarmos a morte de Cristo. É dia de celebrarmos esse dia tão importante na nossa vida. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe toda a sua família, uma feliz Páscoa para você, em volta da mesa com sua família, que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida, na sua casa, na sua família, que eu vou colocar um pano vermelho, uma bandeira vermelha na minha casa, né, dando testemunho, é só para dar um testemunho, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus te abençoe grandemente, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vocês. Amém.